Setor de Segurança, na Cultura FM. Juliano Weber trazendo os destaques do setor de segurança deste final de semana. Pois é, Aldair, tivemos um final de semana bastante movimentado no que diz respeito à segurança pública aqui da nossa região. Nós começamos com um caso ali em Blumenau, onde 2 homens foram presos ainda na tarde de sábado com 4 quilos de maconha escondidas dentro do carro na cidade de Blumenau. Um dos suspeitos usufruía aí do benefício que a gente já conhece, a tal da saidinha temporária aí do presídio de Blumenau. De acordo com o relatório da Polícia Militar, por volta das 5h30 da tarde, os policiais realizavam um policiamento no bairro Topavazinha quando se aproximaram de um carro Sandero que estava parado. Para a polícia, o condutor alegou ter perdido o controle do carro ao desviar de outro automóvel. Ele transitava na rua, no sentido Estrada das Areias, então ele atingiu aí um adolescente de 14 anos que estava pedalando uma bicicleta e em seguida o Ford Fiesta colidiu contra um poste. Isso aconteceu ali em Blumenau porque o homem tentou fugir dos policiais quando avistou então que eles iriam fazer a operação, iriam pará-lo. O homem de 25 anos que estava no banco do carona saiu correndo pela via, mas os policiais conseguiram abordar o suspeito. Ao ser questionado sobre o motivo para ter tentado fugir, ele falou que estava gozando aí do benefício da saidinha temporária do presídio, que havia drogas no carro. Os policiais abordaram o condutor do carro, um homem de 36 anos, e também realizaram busca veicular. Foram encontrados então os 4 quilos de maconha dentro de uma mochila. Claro que os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à central de polícia para os procedimentos cabíveis. Na verdade, aqui no meio da notícia de Blumenau, acabei falando aqui de outra notícia que aconteceu aqui na cidade de Indaial, né? Quando o condutor alegou para a polícia que havia perdido o controle do carro e acabou atropelando um adolescente de 14 anos em uma bicicleta. Isso aconteceu em Indaial. Aconteceu nesse final de semana também, na noite de sábado, onde um acidente de trânsito deixou 3 pessoas feridas. Essa ocorrência foi registrada às 10 horas da noite na rua Marechal Floriano Peixoto. Conforme a Polícia Militar, que prestou apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários, o acidente envolveu então um veículo Ford Fiesta que era conduzido por um homem de 25 anos. Os bombeiros detalharam que o motorista ficou preso nas ferragens. Foi necessário o uso de ferramentas elétricas para o desencarceramento do mesmo. E após avaliações das equipes, ele foi conduzido ao Hospital Beatriz Ramos pela equipe do SAMU com ferimentos graves. Para a Polícia Militar, agora sim, o condutor alegou que perdeu o controle do carro ao desviar de outro automóvel. Ele transitava na via, no sentido Estrada das Areias, e atingiu um adolescente de 14 anos que estava pedalando ali uma bicicleta. Em seguida, o carro Ford Fiesta atingiu o poste. Segundo a Polícia Militar, além do condutor e o adolescente atropelado, um passageiro de 18 anos também ficou ferido. Ele foi conduzido ao Hospital Beatriz Ramos pelo Corpo de Bombeiros de Indaial, onde recebeu atendimento médico. Os bombeiros detalham que o passageiro do veículo foi encontrado andando pelo local. Depois de uma avaliação, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos médios. Já o adolescente, de 14 anos, estava sentado no lugar do acidente, onde foi avaliado e também conduzido com ferimentos médios. Por sorte, esse acidente aí não resultou em maiores danos para os envolvidos. Além da Polícia Militar e bombeiros, trabalharam no local também o SAMU de Indaial. Não foram divulgados mais detalhes dessa ocorrência. Olha, vamos às notícias que repercutiram nesse fim de semana, principalmente nas nossas redes sociais. Casos que aconteceram aqui no nosso estado de Santa Catarina, mas também no Brasil. E a gente começa com o caso de um grave acidente com um trem e um caminhão que terminou com uma casa atingida por vagões lá em Rolândia, no norte do Paraná. Isso aconteceu na manhã de domingo. Você acompanha aí nas imagens o momento em que um caminhão invade o sinal vermelho e é atingido em cheio por um trem que então arrasta o caminhão pelos trilhos e, enfim, acaba atingindo até uma casa aí que estava no caminho, né, do caminhão. A casa atingida pelo vagão ficava à beira da ferrovia e a carreta aí foi arrastada por vários metros e depois você ainda confere nas imagens, os vagões ficaram totalmente tombados ao longo aí da linha férrea. As imagens são impressionantes, né? Mostra então como é que ficaram os vagões depois desta batida. Quando o caminhão, novamente, cruzou aí o sinal vermelho,
e o trem acabou atingindo de cheio e arrastando ele pela ferrovia. Uma situação absurda e bastante revoltante em Santa Catarina. Helicópteros, motos aquáticas e embarcações com várias equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizados após ligações com pedidos de socorro para resgate em alto mar, lá na cidade de Florianópolis. Foi enviado até mesmo um vídeo de embarcação afundando em iminente situação de naufrágio com múltiplas vítimas. Após horas de buscas, uma varredura minuciosa em toda a área, nenhuma embarcação foi encontrada. Constatou-se que não passou de uma brincadeira de péssimo gosto, portanto, um trote aí passado pelos bombeiros aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Mobilizou aí todo um time, né? Todo um time de resgate, equipamentos, embarcações. Quando chegaram, até vídeo, né? Até vídeo foi encaminhado aí para os bombeiros com um possível naufrágio, com várias vítimas. Chegando lá, então, viram que se tratava de um trote. E lembrando que esse tipo de situação é crime e poderia até ter provocado a morte de alguém ali que realmente precisasse de socorro, porque todas as guarnições, elas estavam empenhadas ali nesse pedido de urgência, nesse suposto pedido de urgência ali no mar. Lembrando aqui só que nos primeiros 42 dias da Operação Veraneio aqui em Santa Catarina, quase 40 pessoas morreram afogadas no nosso estado. Seja nas águas salgadas ou doces, o afogamento acontece por fatores que fogem do controle da pessoa que está se banhando nesses ambientes. Por isso que é fundamental não superestimar suas capacidades. Oficialmente a operação se encerrou nesse domingo, mas o Corpo de Bombeiros ainda inclui a pós-temporada de verão aí também na Operação Veraneio. E olha, as imagens a seguir são fortes para você que acompanha as nossas lives aí no Facebook, no YouTube. Na tarde de sábado, um grave acidente de trânsito chocou a cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Um ciclista foi atropelado por volta das 14 horas e uma das vias aí mais movimentadas da Beira-Rio, quando um carro desgovernado invadiu a contramão e causou um acidente, prensando o ciclista entre dois veículos. Testemunhas oculares relataram que momentos antes do choque com o ciclista, o veículo já tinha apresentado comportamento perigoso, quase atropelando 3 pessoas que atravessavam a faixa de pedestres, por exemplo. O incidente se intensificou quando o carro colidiu com o ciclista, que ficou prensado entre 2 veículos. O condutor do carro, depois do acidente, foi visto utilizando um celular e se envolveu em uma discussão com uma pedestre que por pouco não foi atingida. Inicialmente, teve alegações de que o motorista teria sofrido um mal súbito, versão que levou à realização de um teste do bafômetro no hospital, o qual resultou negativo para a ingestão de álcool. A situação, claro, gerou grande preocupação entre os moradores locais e também entre os pedestres, evidenciando aí a necessidade de maior atenção e cuidado nas vias urbanas. As autoridades competentes agora estão investigando o caso para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente e determinar as responsabilidades envolvidas. Mas aí a gente vê no vídeo que o ciclista estava tranquilo, andando ali na via dele, na mão dele, quando foi pego de surpresa pelo carro vindo na contramão, que o atingiu em cheio, prensando contra outro veículo. Nós não temos mais informações também sobre o estado de saúde desse ciclista. Olha, em Timbó, a cidade aqui amanheceu pichada, gerou revolta esse final de semana aqui. Pichadores que andaram pela cidade nesse final de semana. Temos aí imagens das câmeras, inclusive imagens aí que foram cedidas pelo comércio, por moradores, né, e reproduzidas pelo portal aqui de Timbó, Timbó Mil Grau também. E aí está também as imagens então desses suspeitos aí que saíram do banheiro do terminal urbano aqui de Timbó às 15 para as 11 do dia 16 de fevereiro, portanto aí na sexta-feira, e por aí já iniciaram sua empreitada, né, pichando, sujando as paredes aqui da nossa cidade. Paredes de residenciais, de prédios, paredes de comércio. Ali na Praça Central, o banheiro, né, da Praça Central também foi pichado, terminal da Praça Central pichado, e é claro que isso gera revolta
aqui na nossa população, e esses rapazes, esses meliantes aí que já estão sendo caçados, vamos dizer assim, né? Estão sendo procurados pela polícia e o cerco vai fechando, né? A gente tem aí as imagens de algumas câmeras da cidade e aí também fica o reforço, né? Porque essas nossas câmeras, infelizmente, elas pegam numa qualidade horrível, né? Horrível. Claro que há câmeras que são de comércio e aí não há o que as autoridades possam fazer, mas tem câmeras que são do município, câmeras aqui de Timbó, e que a gente sabe que a qualidade delas, olha, péssimas. Inclusive, esse que é um tema, né, de muito debate, inclusive na Câmara de Vereadores, sobre a instalação das tais câmeras OCR, né, as câmeras com maior qualidade aqui para nossa cidade, que até o momento aí não se sabe se já estão sendo instaladas, se não estão, se já teve em algum ponto da cidade que já foi instalado ou não, mas estamos no aguardo, né, de câmeras com maior nitidez, porque num caso desse aí, de repente, esse sujeito já podia ter até sido identificado, né, com mais câmeras pela cidade, com câmeras com maior qualidade. Então aí fica essa situação, aí fica nessa caça aí, não se sabe bem. A gente não consegue ver bem quem são. A gente sabe até o momento que por conta de uma pichação aí na parede, a princípio, há o nome Felipe, né? Em uma dessas pichações aí foi possível entender ali, ler, enfim, o nome Felipe. É o que nós temos até o momento de informações. Aí nós temos também a roupa que esses dois utilizavam, né? A princípio, o pichador, o principal, estava aí com um casaco vermelho, bermuda preta, tênis. E a princípio isso aí foram as imagens, né, que foram pegas desses pichadores aqui na cidade de Timbó. Claro que é uma situação que gera revolta, nesse final de semana foi o tema aí das redes sociais, esses pichadores aqui na cidade, claro, vilipendiando aí, né, sujando a nossa cidade aqui, o comércio e as casas aqui da região. Olha, foram esses os destaques do setor de segurança de hoje, Odair. Tudo bem, setor de segurança movimentado nesse final de semana, né, com bastante ocorrências, mas essa ocorrência de Timbó, claro, uma ocorrência que não tem uma gravidade na questão física, agressão à pessoa, um acidente, enfim, mas ela tem gravidade no sentido de que o patrimônio público precisa ser preservado. E esse tipo de situação tem que ser logo identificado, o autor desse tipo de situação tem que ser identificado, preso, tem que pagar, tem que ir lá fazer o que já foi feito aqui, lá fazer, pintar, de alguma maneira reparar o dano que causou ao patrimônio público e que essa situação não motive outras pessoas com esse tipo de intenção a praticar o mesmo ato na nossa cidade, né? Tão limpa, tão bonita e que... E ordeira, né? Espírito de porco desse aí vai aí fazer o que fez aí na nossa cidade. Tem que conversar carinhosamente, pedir para ele carinhosamente comprar latas de tintas, aí você vai lá de forma muito querida e pede para ele pintar as paredes, de preferência num dia aí com bastante sol. Pode ser, tranquilo, debaixo do sol é melhor porque seca mais rápido a tinta, né? De repente com uma camisa com uma cor aí, sei lá, talvez fosforescente para não chamar tanta atenção aí da cidade, botar esse pessoal aí para trabalhar. Se tem tempo para estar pichando a cidade aí de madrugada, com certeza não é alguém que acorda cedo, então pode aí pintar a cidade, botar para trabalhar essa rapaziada aí. E há quem chame isso de arte, né? Na minha época, meu pai também chamaria isso de arte, mas arte... Em outro sentido. Em outro sentido, e com outras consequências, com certeza.